Bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 70, atendendo à santa convocação do Senhor para este culto solene. Assim diz a palavra de Deus. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós louvaremos ao Senhor juntos com o Salmo 70. Praza-te, ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em acudir. Tenha vergonha e confusão em minha vida quer tirar. Envergonhado volte atrás, quem no meu mal sente prazer. Vergonha faça recuar quem diz bem feito muito bem. Quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, te apressa em me valer. Amparo meu, libertador, não te detenhas, ó Senhor. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém. Vamos a uma oração nesse momento. Feche seus olhos. Eleve ainda mais o seu pensamento ao Senhor. Esvazie-se de tudo o que faz parte do seu cotidiano. É momento de nós nos achegarmos ainda mais ao nosso Deus. Senhor Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Senhor Deus poderoso, o Senhor que é infinito em poder, em glória, em majestade, o Senhor que é justiça, o Senhor que é misericórdia e amor. Deus que ainda antes da fundação do mundo elegeu os seus escolhidos para a salvação.
Deus que ainda antes da fundação do mundo planejou a obra perfeita da redenção na cruz. Nós nos achegamos a Ti nesta manhã, Senhor, com o nosso coração voltado a Ti, com o nosso coração, Deus, esvaziado de nós mesmos, com o nosso coração, Senhor, voltado para ouvir, inclinado para ouvir a Tua palavra, inclinado, ó Deus, para ouvir a Tua voz, inclinado, ó Deus, para ouvir, Senhor, os Teus mandamentos, os Teus ensinos. Deus poderoso, Deus justo e fiel, nós queremos Te render graças, nós queremos Te render as nossas vidas, nós queremos prestar ao Senhor um culto a Deus agradável. Senhor, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua justiça, Deus. Nós pedimos, aceita as nossas orações, nós rogamos ao Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas palavras, os nossos gestos, os nossos pensamentos impuros. Perdoa, Deus, as nossas ações, as omissões. Perdoa, Senhor, todas as vezes que ofendemos a Tua santidade. E nos permita, Deus, estar diante do Senhor em todo o tempo. Deus, nos permita ser achados diante do Senhor com fidelidade. Nos permita, Deus, cultuar ao Senhor com fidelidade e honra, Te rendendo graças, ó Deus. Pai, receba e consagra este culto. Que tudo aqui, Deus, seja de acordo com a Tua vontade. Que somente a Tua voz seja ouvida e somente o Teu Espírito tenha liberdade entre nós. Nós nos achegamos ao Senhor, nos unindo ao Teu povo fiel na face da terra, que Te cultua neste dia especial. Que Te cultua, Senhor, neste dia que o Senhor preparou, para que pudéssemos estar diante de Ti, diante da Tua presença santa, ó Deus. Pai, receba as nossas vidas e as nossas orações. É assim que nós Te oramos, no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, assim diz a palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele começa a explicar. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem
que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoar vós. Até aqui por enquanto. Irmãos, Paulo está aqui falando aos nossos irmãos colossenses sobre a união com Cristo. Quando nós fomos resgatados pelo Senhor e nós fomos transformados, nós fomos lavados pelo seu sangue purificador, nós fomos reconciliados com Deus, nós passamos agora a viver unidos a Cristo. Nós nos unimos ao corpo de Cristo. Uma vez que nós nos unimos ao corpo de Cristo, nós precisamos, com o nosso proceder, agora agir como ligados ao corpo de Cristo. Não é bom que o cristão, que o eleito de Deus, ele viva uma vida preocupado ou buscando as coisas deste mundo. Lá no capítulo 3, no versículo 2, ele diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então Cristo, ele está sentado à direita de Deus Pai, Cristo, ele está unido a Deus e nós estamos unidos ao seu corpo. Não é bom que nós agora vivamos preocupados com as coisas deste mundo. A partir do momento em que nós nos colocamos diante de Deus, o nosso pensamento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo isso deve estar ligado a Deus. Ele disse aqui: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Às vezes as preocupações deste mundo começam a nos sufocar. Quando nós prestamos atenção nas coisas deste mundo, nós acabamos sufocando até a palavra de Deus que é enxertada em nós. É como aquela parábola do semeador, aquela semente que caiu no meio dos espinhos, no meio dos abrolhos, e ali ela foi sufocada. Quando nós damos lugar às preocupações deste mundo, nós passamos a sufocar a palavra de Deus, as promessas de Deus. Nós passamos, assim como nós temos o exemplo de Pedro, que caminhava sobre as águas com Jesus, mas quando ele percebe a água batendo no seu rosto, o vento, a nuvem, as ondas balançando, ele começa a prestar atenção em tudo isso e começa a afundar novamente. Pensai nas coisas lá do alto. No versículo 5, Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual que é a natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Ora, aí no versículo 7, essas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo. Isso aqui não são ações pertinentes aos filhos de Deus. Nós sabemos que nós, quando somos regenerados, nós deixamos essas ações malignas, a idolatria, essa impureza, a prostituição. Isso não é pertinente ao Filho de Deus. Mas ele está dizendo aqui: nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ou seja, coisas que muitas vezes nós acabamos permitindo que estejam presentes em nossa vida. O quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestides do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós andamos agora não segundo a imagem do mundo, aquela imagem distorcida, aquela imagem
que o homem tem, que é manchada pelo pecado. Nós andamos agora segundo a imagem daquele que nos criou, segundo a imagem de Deus, ou seja, Cristo, que é tudo em todos. Não há grego, não há judeu, não há circunciso, não há incircunciso, não há bárbaro, não tem escravo, não tem livre. Cristo é tudo em todos, ou seja, nós andamos em Cristo. Versículo 12, revestivos, pois, como que? Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esse é o fruto do Espírito em nós. É o fruto que gera em nós, é o fruto que o Espírito Santo de Deus gera em nós. Mais uma vez, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Agora no versículo 14 diz assim, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que o amor de Deus, que é o vínculo que nos liga à perfeição de Cristo, esteja presente em nossa vida em todo o tempo. Bom, vamos rogar ao Senhor nesse momento, para que o amor dele, para que o amor de Cristo esteja em nós e que nós possamos andar segundo o fruto do Espírito, que o Espírito Santo gere em nós esses frutos. Feche seus olhos, eu quero fazer nesse momento uma oração, rogando ao Senhor pela sua misericórdia. Se há algum pecado que você deseja confessar ao Senhor nesse momento, o momento é oportuno. Pode orar silenciosamente, pedindo ao Senhor que lhe ajude. Deus amado e poderoso Pai, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, nesse momento, que o amor do Senhor, que é o vínculo da perfeição, esteja em nossas vidas, Senhor. Nós, em outro tempo, andávamos segundo as impurezas deste mundo, segundo a prostituição, segundo a idolatria, Deus, como perdidos. Em outro tempo, nós andávamos desgarrados, sem rumo, sem destino. Mas o Senhor nos resgatou e nos fez ser parte do corpo de Cristo nesta terra. O Senhor nos uniu à tua igreja santa para que nós caminhássemos em santidade. O Senhor nos uniu à tua igreja humilde para que nós andássemos em unidade. O Senhor nos uniu à tua igreja que é mansa para que nós andássemos em mansidão. O Senhor nos uniu à tua igreja que é perfeita, ó Deus, para que nós andássemos em perfeição. A perfeição nós só podemos ter em Cristo, através do sangue poderoso, purificador do nosso Senhor. E por isso nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados e falhas, pelas vezes que ainda permitimos que a ira, que a maledicência, que a mentira, que a maldade prevaleça em nossos atos, em nossas palavras. Pedimos perdão, Senhor. Pelas vezes que ofendemos os teus mandamentos, pelas vezes que ofendemos a tua santidade, ó Deus, pelas vezes que ofendemos a tua palavra, ofendemos a tua justiça, ofendemos o teu amor, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, e nos conceda a graça, a misericórdia de ter o teu Espírito Santo nos dirigindo, nos fortalecendo, ó Deus, nos dando graça no caminho, nos dando graça, Deus, na nossa peregrinação, que nós possamos ter o teu Espírito Santo nos consolando, nos dirigindo, nos ajudando, nos instruindo, nos edificando, ó Deus. Muitas vezes nós passamos tempos, dias, horas, preocupados com as coisas deste mundo, preocupados com as lutas e dificuldades, com os problemas, e vamos sufocando a palavra do Senhor em nós.
vamos sufocando, ó Deus, os teus ensinos. Nós pedimos a tua ajuda, Deus, para que nós possamos perceber isso e não permitir que os cuidados desta vida nos impeçam de caminhar com o Senhor, ó Deus. Que nós possamos estar unidos ao Senhor em oração todos os dias. Que nós possamos estar unidos ao Senhor, ó Deus, no meditar e no contemplar a tua palavra, estudando, Deus, e aprendendo do Senhor. É através da tua palavra que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos fortalece, ó Deus. E muitas vezes negligenciamos o estudo, negligenciamos, Deus, os teus ensinos, negligenciamos a leitura. É através da oração que o Senhor nos edifica também, Deus, que o Senhor nos fortalece. Muitas vezes negligenciamos os momentos de oração, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. E nos ajuda, Deus. Nos ajuda a andar segundo o teu coração. Nos ajuda a andar como unidos ao Senhor através do vínculo da perfeição, ó Deus. E que nós possamos todo o tempo, Senhor, te glorificar. Que nós possamos em todo o tempo honrar o Senhor. Que nós possamos em todo o tempo, Deus, te render graças, te render o nosso louvor e através da nossa vida glorificar o Senhor. Que os nossos atos não sejam para escândalo nem escárnio, mas que os nossos atos, que as nossas palavras, que o que nós fizermos, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome. Porque nós somos a tua igreja e nós somos, Deus, a representação do Senhor aqui nesta terra. E que a tua igreja possa te representar de acordo, Deus, com a tua palavra. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome santo e poderoso do teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos. Com o Salmo 101. Esse momento, se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, será oportuno. A bondade e a justiça cantarei a ti, Senhor, e ao caminho que é perfeito, sabiamente te atentarei. Quando encontrarás comigo para estar, ó meu Senhor, pois em minha casa quero coração sincero ter, e diante dos meus olhos coisa injusta não porei, e daqueles que se afastam aborreço proceder. Nada disso a mim se apegue, mal não quero conhecer, e de mim bem longe seja um perverso coração. O que tem olhar altivo, este não suportarei. Destruirei quem as ocultas calunia seu irmão, e os fiéis da terra busco pra comigo habitar. O que em retidão caminha, este há de me servir. Não há de permanecer em minha casa
Recebam da parte do Senhor a promessa do perdão. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Vamos, amados irmãos, para a leitura do credo, a confissão da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós vamos passar agora ao sermão. E eu os convido a abrir a sua... Vamos abrir o catecismo. Vamos fazer a leitura do Dia do Senhor 6. Dia do Senhor 6. Pergunta e resposta 16. Por que tem de ser um homem... Aliás, vamos ler a pergunta e resposta 12, para relembrar do domingo passado. 12. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar dessa punição para sermos novamente recebidos em graça? Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça. Ou outro deve fazer isso por nós. Agora nós vamos ver a pergunta 14 com a resposta a 14 e 15. 14. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Não. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Agora sim nós vamos entrar no Dia do Senhor 6, pergunta e resposta 16. Por que tem de ser um homem verdadeiro e justo? Tem de ser homem verdadeiro, pois a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem de ser homem justo, pois alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelo pecado dos outros. 17. Porque ele tem de ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro? Ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. 18.
Mas que mediador é esse que é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1,30. E como você sabe disso? Resposta: pelo Santo Evangelho, revelado pela primeira vez no paraíso pelo próprio Deus, o qual o fez proclamar depois pelos patriarcas e profetas e prefigurar como sombras pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei, fazendo por fim ser cumprido por meio do seu único Filho. Agora vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Hebreus 9, de 15 a 28. Por isso mesmo, aqui o autor aos Hebreus está falando de Cristo. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da exposição da Tua Palavra, Senhor. E nós, humildemente, pedimos ao Senhor que essa palavra nos edifique, nos ilumine,
e que ela esteja presente e viva em nossas vidas, Deus, enquanto nós caminharmos nessa peregrinação terrena. Que nós não nos esqueçamos dos teus mandamentos, dos teus preceitos, que nós a tenhamos em grande estima no nosso coração e possamos vivê-la, ensinar, Deus, aos filhos e às gerações vindouras, e que eles também não se esqueçam da tua palavra, porque a tua palavra é a luz, é a verdade, é a vida. Deus, que somente a tua voz agora seja ouvida em nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no último domingo nós ouvimos uma pregação sobre a satisfação da justiça de Deus. Nós vimos que Deus precisa ser satisfeito nas exigências da sua justiça. E a justiça de Deus é que o perverso seja condenado e o inocente seja absolvido e isento de culpa. Sendo assim, a condição do homem diante de Deus, naturalmente, não é a condição de uma pessoa inocente, mas a condição de um culpado, visto rebelar-se contra Deus em seus pecados. Todo pecado é uma rebeldia contra Deus. Nós vimos também no domingo passado que, como punição pelo pecado, Deus ele estabeleceu o derramamento de sangue, a morte. Lembrem lá no Éden, lá ainda antes da queda do homem. Deus disse, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que comerdes esse fruto, certamente morrereis. Então a condenação, a punição já estava estabelecida antes da queda. E a punição era a morte, era o derramamento de sangue. E aqui eu já quero fazer uma observação para os irmãos sobre o uso do Antigo Testamento para ensinar essas verdades. Infelizmente, e eu falo isso assim com grande pesar mesmo, muitas pessoas rejeitam o Antigo Testamento e nem sequer o leem, não o estudam. Eu não estou dizendo aqui apenas de uma rejeição flagrante, mas muitas pessoas, muitas igrejas têm uma rejeição velada ao Antigo Testamento, disfarçada, deixam o Antigo Testamento de lado. Eles não dizem abertamente que eles desprezam o Antigo Testamento, mas no seu dia a dia, eles não leem o Antigo Testamento, eles não passam pouco ali pelo Antigo Testamento. Mas é no Antigo Testamento que nós vamos encontrar os fundamentos da verdade do Evangelho. Assim como aprendemos sobre essas verdades de modo concreto, vivo e visível. É dessa forma. Não foi à toa que Deus estabeleceu esse caminho do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para nos ensinar sobre a nossa salvação em Cristo e o assunto da nossa pregação nesta manhã. Nós vamos ver exatamente isso. Nós vamos ver como Deus usou o Antigo Testamento para nos falar sobre esse mediador que nós temos. O assunto da nossa pregação nesta manhã é a pessoa do mediador como o nosso Salvador, como o instrumento de Deus para nos salvar do seu justo juízo e nos tornar perfeitos diante dele, diante do Pai. E neste tema de Cristo como nosso mediador diante de Deus, eu vos proclamo nesta manhã o Evangelho de Cristo. O capítulo 9 de Hebreus está falando sobre uma mudança de sacerdócio. No período do Antigo Testamento, Deus instituiu o ofício de sacerdote. O sacerdote tinha esse papel fundamental nos sacrifícios. No início desse capítulo 9, o autor da carta aos Hebreus descreve em poucas palavras
como acontecia parte do trabalho do sacerdote. Havia uma série de ações, objetos, pessoas envolvidas, cada um com seu papel específico e determinado. Mas o papel do sacerdote, ele recebe um destaque aqui, como nos é descrito nos versos 6 e 7, aqui do capítulo 9. Vamos ler. Capítulo 9, versículo 6. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Como eu disse, o ofício do sacerdote foi instituído por Deus. Levítico 9 é a passagem que mostra como Deus instituiu oficialmente este ofício. Levítico 9 é a passagem que mostra como Deus instituiu oficialmente esse ofício. Lá lemos como os primeiros sacerdotes de Israel deveriam trabalhar. E neste trabalho foi ordenado para que o povo trouxesse animais para o sacrifício. Levítico 9:3 diz assim: dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, lembram no domingo passado, e sem defeito. Para quê? Como holocausto. Depois foi dito a Arão que ele deveria fazer o sacrifício. Lá em Levítico 9:7, foi dito assim: depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto. Ele fazia a oferta dele e o holocausto dele pelo pecado, o sacerdote. E faze expiação por ti e pelo povo. E aí depois, faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então nós vemos que tudo, e nós lemos, ao lermos Levítico, nós vamos ver que havia uma ordem determinada para todas as coisas. Aqui nós podemos começar a entender por que nós pregamos tanto e ensinamos a respeito da ordem no culto. Por que o culto deve ser litúrgico, deve seguir a ordem específica. Porque Deus estabeleceu a maneira como o povo deveria chegar até Ele. Tudo havia um procedimento exato, correto. Assim nós continuamos até hoje. Mas aqui nós estamos falando especificamente do sacrifício, da expiação do pecado, de como deveria ser feito, como o trabalho do sacerdote deveria ser executado exatamente desta forma. Esses versos nos mostram como operavam normalmente os sacerdotes. Eles foram colocados no ofício para realizar sacrifícios diante do Senhor. O pecador chegava ao sacerdote com um animal, um cordeiro, um cabrito, ou até mesmo um pássaro, para os mais pobres. Quem não tinha condições de levar um cabrito, levava um pássaro. E então a pessoa chegava com esse animal até o sacerdote, entregava ao sacerdote. O sacerdote tomava o animal, realizava o sacrifício, derramando o sangue do animal no lugar do ofertante. E o oferecia a Deus como expiação e como pagamento pela culpa do pecado daquela pessoa. Na semana passada, nós nos concentramos nessa relação entre a oferta e o ofertante. Vocês lembram? A oferta como representante do ofertante. Então a oferta representava o ofertante. Eu trazia um animal para me representar. Lembrem daquele simbolismo que nós vimos? Que o ofertante, a pessoa trazia a oferta. Imagine você trazendo aqui um cabrito para colocar sobre o altar. E aí o cabrito era colocado sobre o altar. E a pessoa que trouxe o animal colocava a mão na cabeça do animal. Por quê? Porque representava que aquele animal estava representando ela, morrendo no lugar dela, morrendo no seu lugar.
O animal sofria as dores no lugar de quem trazia o animal. Também devemos nos lembrar que o animal deveria ser perfeito. Por quê? Porque o animal perfeito nos dá a conotação, nos lembra do sangue perfeito que com o seu sangue, que esse sangue perfeito purificava o pecador e fazia a expiação. Então o animal tinha que ser perfeito para representar um sangue perfeito, imagem de Cristo, representando o sangue perfeito de Cristo. Isso era um simbolismo, nós vimos isso. Nós vimos aqui que isso não acontecia realmente. A pessoa não ficava purificada totalmente. Por quê? Todo ano isso deveria se repetir. Isso era apenas uma forma de apontar para o que iria acontecer com o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo sacrifício que era feito em Israel, desde a instituição da lei mosaica, da lei sacerdotal, até Cristo, todo animal morto, toda gota de sangue derramada sobre o altar, representava e apontava para a cruz, para Cristo. E hoje, no texto que nós estamos vendo aqui de Hebreus 9, de 15 a 28, vai focar não no sacrifício, mas no trabalho do sacerdote. Os versos anteriores vão mostrar bem isso, aqui no capítulo 9 de Hebreus. E começa o texto com uma frase conclusiva, aqui no versículo 15 que nós lemos de Hebreus 9. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. O que significa mediador? Mediador quer dizer aquele que se coloca entre. Então, mediador é aquele que se coloca entre duas partes. No caso aqui de Hebreus, destaca-se que Cristo é o mediador que se colocou entre Deus e o homem na aliança. A aliança ela é feita entre duas partes. E Cristo se colocou no meio dessas duas partes. Fica claro, meus irmãos, que Cristo assumiu o papel do sumo sacerdote e fez a mediação entre nós e Deus. Lá no passado, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele se colocava entre Deus e o homem, somente ele entrava no Santo dos Santos e se colocava entre Deus e os homens para mediar. E Cristo se colocou nesse papel. Essa é a razão para a conclusão do verso 15, quando diz, por isso. Do verso 1 ao verso 9, aqui no capítulo 9, se explica como o sacerdote e o sumo sacerdote faziam esse trabalho de mediador entre Deus e os homens. E essa era a principal função do sacerdote, intermediar, estar entre duas partes. O livro de Levítico sempre destaca que o sacerdote deveria fazer a oferta pelo pecador, ou seja, no lugar do pecador. É o que é destacado nos versos de 11 a 14 do capítulo 9. No verso 11 diz: quando, porém, aqui de Hebreus, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, e completa no verso 12, entrou no Santo dos Santos, exatamente como faziam os sacerdotes. Hebreus 5:1, se você quiser acompanhar comigo, Hebreus capítulo 5, versículo 1, diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Cristo, como mediador dessa aliança, também foi profeta e rei,
Mas aqui a ênfase na sua mediação é como um sumo sacerdote que se coloca diante de Deus. É isso que Cristo fez, ele se colocou diante de Deus para impedir que o homem fosse fulminado pela ira de Deus. Ele, irmãos, se colocou entre nós e Deus para que nós não fôssemos condenados. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir os termos da aliança com Deus. Por isso. Nós não somos capazes. Nós não éramos capazes. Então, Cristo se coloca entre nós e Deus. Por isso, só Ele. É por este motivo que somente Ele, somente Cristo, pode levar o homem a Deus. Ah, existe outro mediador? Não. Existe alguém intercedendo? Não. Não tem homem nem mulher. Só Ele. Somente Ele se colocou entre nós e Deus. Foi Ele quem suportou a ira de Deus Pai no nosso lugar. Então Ele é que tem o direito, é Ele que tem o poder, é Ele que tem o direito de nos levar a Deus. Só Ele, somente Cristo, pode trazer você à presença do Senhor. Deus é santo. Absolutamente santo. Nós não somos absolutamente santos. Precisamos dele para isso. Ele, Cristo, intercede pelos pecadores como mediador. Você ouviu aí que existem outros, né? Outros. Não, somente Ele. Isso não é somente um privilégio para você. Ah, que privilégio, eu tenho Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus como mediador. Não é somente um privilégio, é a própria salvação. Como nós chegaríamos na presença de Deus sozinhos, irmãos? Você já parou para pensar nisso? O que nós traríamos para Deus se nós fôssemos à presença de Deus sozinhos? Se alguém adentrasse no Santo dos Santos, o templo tinha essas duas separações. O santo, o lugar santo, e o Santo dos Santos. Tinha um véu. Se alguém do povo se achegasse ali dentro, era fulminado imediatamente. O sumo sacerdote, somente ele, os outros sacerdotes não podiam entrar lá dentro. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, se preparava, se purificava e ainda entrava com uma espécie de corda amarrada na cintura. Porque se ele caísse lá dentro, se ele não tivesse purificado, estivesse entrado ali indigno, ele era fulminado e morria no mesmo instante. E os outros não podiam entrar para buscar o corpo, tinham que puxar pela corda. Imagine nós, se não houvesse isso, se não houvesse sacerdote, sumo sacerdote, como nós chegaríamos à presença de Deus Santo? O que nós traríamos da presença de Deus para ofertar ao Senhor? Somente os nossos pecados, para justificar ainda mais a santa ira de Deus contra nós. Era isso que nós iríamos apresentar a Deus. Mas o que aconteceu com o véu que separava? Ele se rasgou. No sacrifício de Cristo. Deixa marcado aqui em Hebreus 9. Vamos lá em Levítico capítulo 10.
Tem uma história. Levítico 10. Capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles eram sacerdotes. Houve uma ocasião em que Deus chamou Moisés, Arão, e a Bíblia diz que Deus chama Moisés, Arão, Nadab e Abiú e todos os sacerdotes. Foram os dois únicos sacerdotes que foram nomeados aqui em Levítico. Eles eram filhos do sumo sacerdote, filhos de Arão. Eles tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e sobre este fogo incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. O que lhes não ordenara. Lembra que eu disse para você de fazer somente aquilo que Deus ordena especificamente? O homem não pode incluir nada no culto a Deus, não pode querer fazer nada. Isso aqui fica... Não, é somente o que Deus ordenou. Eles pegaram seu incensário, colocaram fogo, incenso e trouxeram fogo estranho diante de Deus, o que o Senhor não havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Arão não foi capaz de dizer coisa alguma. Os seus filhos, sacerdotes de Deus, consagrados, trouxeram fogo estranho. Aqui é uma grande discussão teológica sobre o que seria e como seria, o que eles fizeram, qual foi o maior erro deles. O fato aqui é, eles acharam que poderiam oferecer o incenso, levar fogo diante de Deus. Fogo estranho. Eles eram mediadores. O que seria de nós se chegássemos diante de Deus hoje, sem um mediador perfeito? Por causa do que eles foram consumidos? Por causa da santidade de Deus. Eles foram consumidos pelo fogo. Nós devemos dar graças a Deus, irmãos, mas graças a Deus por Deus permitir que nós nos cheguemos à sua presença neste culto. Algo que ninguém poderia imaginar em Israel. Era terrível, era amedrontador. Eles tremiam de medo, só de pensar. Eles não disseram para Deus, lá no deserto: não vá conosco, Senhor. Eles tinham medo, morriam de medo, porque eles sabiam que a presença de Deus poderia fulminá-los a qualquer instante. E nós podemos nos achegar à presença de Deus aqui hoje neste culto. Nós estamos diante do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos de Israel. Não é que Deus é diferente hoje, Deus ele é imutável, Ele não muda. É o mesmo Deus glorioso. É a mesma santa e gloriosa presença. E nós podemos estar aqui diante dEle hoje, servindo diretamente a Ele, por causa de Cristo, nosso mediador. Somente por Ele, irmãos. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 2, de 1 a 5. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões,
ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É do desejo de Deus que os homens se acheguem a Ele para que sejam salvos e conheçam e tenham o pleno conhecimento da verdade. Para que nós possamos olhar para a sua palavra e ter entendimento. Quantas pessoas passam uma vida toda e vão morrer sem conhecer a verdade? Muitas vezes conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas não conhecem a verdade. Nós andávamos assim, não andávamos? Eu nasci praticamente dentro de uma igreja evangélica desde os 3 anos de idade, desde muito pequeno. 30 anos. E quando os meus olhos se abriram, eu falei, não é possível. Estava a verdade diante dos meus olhos e eu não via. O desejo de Deus é que todos conheçam a verdade. Isso só é possível através de Cristo. Foi por isso que Ele enviou Cristo como mediador, para que esses homens possam estar na sua presença santa, uma vida mansa, tranquila e piedosa. É esse o desejo de Deus. Isso é bom e agradável a Deus. Por isso, e é por isso que nós insistimos, que os irmãos estejam presentes no culto solene. Porque não vir ao culto, não estar aqui cultuando ao Senhor, não é só perder um privilégio, mas é desprezar a mediação de Cristo feita para você. Quando os presbíteros questionam alguém porque não veio ao culto, não é porque eles estão preocupados apenas com a sua vida espiritual, mas é porque eles sabem que o quanto deixar de estar na presença de Deus por qualquer outro motivo, que não seja de fato um impedimento, algo realmente que te impeça, é desprezar o que Cristo conquistou como nosso mediador. Se Cristo não tivesse sido o nosso mediador, se Cristo não tivesse sido esse mediador, você iria sentir na pele o que iria ser se não tivesse um mediador entre você e Deus. Você iria rogar a Deus para ter um mediador que te colocasse na sua presença. Não pense que nós iríamos chegar aqui na presença de Deus carregando os nossos pecados, carregando a nossa hipocrisia, carregando o nosso ódio, carregando o nosso adultério, carregando as nossas mentiras, carregando a nossa idolatria aos bens deste mundo, a nossa arrogância, carregando a nossa insubmissão. Não, nós não estaremos aqui sem um mediador. A palavra mediador aparece 6 vezes no Novo Testamento. Uma vez, ela é usada para Moisés, e as outras se referem a Cristo. Moisés foi um mediador. Ele subia no Monte Sinai, e o que ele ia fazer no Monte Sinai? Ele ia falar com Deus, no lugar do povo. Ele realizou sacrifícios no lugar do povo. É o que dizem aqui os versos 19 e 21 do capítulo 9 de Hebreus. Mas apesar desse privilégio de Moisés, ele não pôde estar plenamente na presença de Deus. E olha que Moisés tinha grande estima.
Deus falava com ele. Mas ainda assim, apesar desse privilégio, ele não estava plenamente diante de Deus. Ele não pôde nem ver a Deus. Êxodo 33, 19 diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ninguém, nenhum homem que ver a minha face permanecerá vivo. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, Deus está dizendo isso para Moisés: depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha o privilégio que Moisés teve e o cuidado que Deus teve com Moisés. Moisés, eu vou passar a minha glória nesse lugar. Você vai ser testemunha da minha glória neste lugar. Mas você não poderá ver a minha face, porque se você olhar para a minha face, você morrerá. Nenhum homem poderá. Eu vou te pôr aqui num lugar junto a mim, numa fenda. E quando eu passar, eu vou te pôr na fenda e eu vou te cobrir com a minha mão. E eu vou tirar a minha mão quando eu tiver passado, e você poderá me ver. Você vai ter um reflexo da glória, da minha presença. Por isso, Moisés nem chegou perto da mediação que Cristo fez. Ele era um mediador, mas nem chegou perto, nem próximo. O apóstolo João diz lá na carta de João, aliás, no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Esse foi um dos propósitos da mediação de Cristo, que você conheça a Deus. Que por meio de Cristo você veja Deus. Esse é o favor de Deus que nós não merecíamos. Chegar à sua presença por meio do seu Filho e não sermos fulminados. Paulo ele fala em Gálatas 3,19 que Moisés recebeu a lei por meio de anjos. Nós recebemos o Evangelho por meio do Filho, o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo. Ele chama você para estar na presença de Deus. Você não tem, de fato, nem eu tenho, nenhuma moral para estar na presença de Deus, mas o Filho dele nos chama. Ó, meus irmãos, como nós somos tão ignorantes às vezes a respeito de estar na presença de Deus. Como somos desatentos e negligentes nisso. Como nós desprezamos esse fato, que é estar na presença de Deus. Mas se nós pararmos um pouquinho para pensar, nós vamos ver que, sem considerar mais nada, somente o fato de Deus mandar o seu único filho para tornar isso possível, nós não estamos nem falando da purificação, da transformação, da eleição. Nós estamos falando aqui só o fato
de Deus enviar o seu Filho para sofrer e morrer, para que fosse possível nós estarmos na presença dEle. Quão sério é isso? Que o Senhor nos dê um coração desejoso de estar na sua presença. Essa é a nossa oração. Amém. Em resposta ao Senhor nosso Deus nesse sermão, eu convido os amados irmãos para nós louvarmos ao Senhor com o Salmo 122, que fala exatamente sobre estar na casa de Deus. Salmo 122. Louvemos ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém. Construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel, para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. E prospere quem te ama, pela sua paz orai, por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos teus irmãos, por amor de amigos meus. Haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Amados irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Após a oração, eu peço que os irmãos aguardem só mais uns minutinhos, que nós temos alguns avisos, mas oremos nesse momento. Senhor Deus amado, Deus grandioso, como nós somos felizes, Senhor, bem-aventurados de poder estar na Tua presença, de poder nos dirigirmos ao local de culto e cultuarmos ao Senhor, ó Deus. Como nós somos bem-aventurados por podermos estar diante do Deus Todo-Poderoso, com toda reverência, Pai, com toda reverência, Senhor. Quantos homens e mulheres no passado não desejaram a oportunidade que nós temos hoje? E quantas pessoas não gostariam de poder estar diante do Senhor, ó Deus, te cultuar, e não podem? Nós temos um privilégio grande e nós somos gratos ao Senhor, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos enviou o Teu Filho amado, o Teu único Filho, para ser o nosso mediador, para estar entre nós e o Senhor, ó Deus, nessa aliança santa que o Senhor nos prescreveu, porque nós não podíamos, ó Deus, cumpri-la, e o Senhor, sabedor disso, proporcionou os meios para que nós pudéssemos estar diante de Ti, ó Deus. O Senhor, nós só podemos ser gratos ao Senhor. Nós podemos apenas entregar a nossa vida diante do Senhor, ó Deus, e ainda assim, isso não é nada, perto do que foi feito por nós. Perto dos benefícios que o Senhor nos concedeu, ó Deus. Por isso nós queremos viver uma vida de santidade, uma vida de consagração em comunhão com o Senhor. Que o vínculo da perfeição esteja em nós, ó Deus, que é o amor de Cristo. Que nós possamos viver unidos a Cristo, que é o corpo, que é o cabeça da igreja, e que nós possamos estar unidos ao seu corpo. Deus,
que os nossos dias nesta terra, nesta peregrinação, sejam dias de paz. Nós te pedimos humildemente, Senhor, que sejam dias de graça na tua misericórdia, dias de tranquilidade, de mansidão, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor. Nos conceda, Senhor, se for da tua vontade. Deus, nós queremos pedir também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que unidos espiritualmente, a igreja espiritual cultuam o Senhor hoje. Se há entre nós, ou entre esses irmãos nossos, alguém doente, e que se for da tua vontade, Senhor, que eles sejam curados. Que se há entre nós ou entre os nossos irmãos alguém aflito, sendo perseguido por amor do teu nome, que recebam do Senhor refrigério. E que todos, Deus, possam ser fortalecidos pelo teu Espírito Santo. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que se possível possamos viver essa vida tranquila e mansa, mas que acima de tudo nós permaneçamos fiéis ao Senhor, ó Deus. Que acima de tudo nós sejamos encontrados como será encontrado o remanescente de Israel, fiel ao Senhor. Que nós possamos ser achados diante de Deus, limpos pelo sangue de Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador. Nós pedimos, Deus, a tua bênção sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, o nosso país. Que os homens maus não prosperem em suas iniquidades, ó Deus. E que o teu povo possa ser feliz diante do Senhor, ó Deus. Pai, nós pedimos ao Senhor, pela tua graça e misericórdia, que traga paz àqueles que estão em guerra nesse momento. Na Rússia, na Ucrânia, em Israel, no Oriente Médio, que se puder ser abreviado, Deus, essa guerra, se for possível, Senhor. Muito sangue foi derramado e que o Senhor tenha misericórdia, Deus, daqueles que lá estão. Que o Senhor os alcance com tua misericórdia, Deus. Mas que acima de tudo a tua vontade se cumpra e os teus decretos santos sejam cumpridos, ó Deus, como sempre serão. Que nós possamos achar misericórdia diante do Senhor e graça. E que durante esta semana que se inicia, tudo o que nós fizermos, ó Deus, seja para a glória do teu nome. Que se falharmos, que nós rapidamente percebamos através do teu Espírito Santo e possamos nos consertar com o Senhor, ó Deus. Mas que a nossa vida esteja diante de Ti em todo o tempo. Nos ajuda em nossas orações, nós pedimos. Nos ajuda em nossa leitura. Nos ajuda, Senhor, em comunhão, em nossa comunhão. E que tudo o que fizermos, mais uma vez, seja para glorificar o Teu nome. Que a Tua igreja seja de fato luz e sal nessa terra. Que a Tua igreja seja de fato o baluarte da verdade e da justiça. Que a Tua igreja cresça e prospere na pregação do verdadeiro Evangelho. Que os falsos apóstolos, os falsos profetas, eles caiam todos e sejam desmascarados, ó Deus, para que a Tua verdade ela prevaleça. Deus, nós pedimos a Tua bênção em nossas vidas, em nosso caminhar, e Te oramos no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.